Registro a presença no auditório do professor e advogado Sérgio Bermudes e convido a fazer uso da palavra, em nome da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro e ex-deputado federal, Dr. Antônio Carlos Biscaia. Prazer tê-lo aqui. Da mesma forma, ministro Luiz Roberto Barroso, saúdo Vossa Excelência pela iniciativa. O advogado-geral da União, Dr. Adams, o representante do Ministério Público Federal, os demais expositores convocados para essa audiência pública, senhoras e senhores. Eu quero iniciar com um depoimento pessoal, com uma preliminar. Uma audiência pública como essa, em que se questiona o ensino religioso nas escolas públicas, eu quero registrar que a crise da humanidade é uma crise de princípios e de valores éticos e morais. Por isso, eu considero estranho que se pretenda atacar o ensino religioso. É muito estranho para mim. É a crise de princípios e valores éticos que provoca violência, criminalidade em nosso país marcada pela impunidade. Quero assinalar também que o Ministério Público em nosso país alcançou um perfil constitucional dos mais avançados no mundo civilizado e tem cumprido o seu papel de forma muito elogiável, tem o apoio da sociedade brasileira. Tem sido excepcional a atuação do Ministério Público de norte a sul do país. O Ministério Público Federal, da mesma maneira. A recente operação Lava Jato merece o aplauso de todos os brasileiros e brasileiras. E foi uma mobilização da sociedade brasileira que impediu a aprovação da PEC 37, que queria amordaçar o Ministério Público, impedi-lo de investigar. Diante disso, eu, um cidadão católico e com 44 anos dentro do Ministério Público, procuro compreender a iniciativa da Procuradoria-Geral da República. Agora, eu não concordo com uma campanha institucional nos meios de comunicação que, a pretexto da defesa da laicidade do Estado, está atacando o ensino religioso diretamente. Com essas observações, eu prossigo. Primeiro, o artigo apontado como inconstitucional, é o artigo 33 e seus parágrafos. Aqui é importante assinalar que sempre o caráter facultativo está presente. Ninguém próprio, o aluno, os seus familiares não estão obrigados a optar por esse ensino religioso católico ou de qualquer outra confissão. Há sempre o caráter de facultatividade. A fixação dos conteúdos, evidentemente, em face da leitura do preceito que foi mencionado por Vossa Excelência, que é o parágrafo 1º do artigo 210, em princípio, o ensino religioso é um ensino de uma religião, ensino com seus dogmas e preceitos fundamentais. Assim é que se define ensino religioso, é isso que está dito no parágrafo 1º do artigo 210. Em princípio, é um ensino confessional e, consequentemente, há de ter seu conteúdo fixado pela confissão religiosa em causa, evidentemente ministrada por pessoas qualificadas por ela. Pode ser também interconfessional, desde que diversas confissões religiosas espontaneamente acordem em fazê-lo. Quanto ao parágrafo 2º do artigo 33, eu tenho dúvidas quanto à sua constitucionalidade. Primeiro, porque, ao impor um modelo interreligioso, viola a própria liberdade religiosa, a liberdade de consciência e de crença. A Constituição não se limitou a estabelecer, como cláusula pétrea, no artigo 5º, inciso 6º, a liberdade de consciência.
ela estabeleceu liberdade de consciência e de crença. São questões diversas. E ainda o artigo 5º dos Direitos e Garantias Individuais proíbe, no inciso 20, que alguém seja compelido a associar-se ou permanecer associado. São cláusulas pétreas. O acordo celebrado, em segundo lugar, entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil vai na mesma linha. Na oportunidade, no exercício do meu mandato de deputado federal, fui o relator na Comissão de Constituição e Justiça e, em longo parecer, assinalei, entre outros aspectos, que o artigo 11 do acordo, que está sendo apontado como inconstitucional, ressalta o princípio da liberdade religiosa, da diversidade cultural e da pluralidade confessional no Brasil, exercidas mediante o ensino religioso como elemento da formação integral da pessoa. Mais do que isso, enuncia no seu parágrafo 1º que o ensino religioso, não apenas o católico, mas também o de outras confissões religiosas, terá parte nos horários das escolas públicas de ensino fundamental, advertindo, mais de uma vez, respeito à diversidade cultural. Outros aspectos foram enfocados no parecer, mas eu ressalto outro trecho em que o acordo não atenta contra a liberdade de consciência e de crença, como já mencionei, nem mesmo contra o livre exercício dos cultos religiosos, tal como estabelece o já citado inciso 6º do artigo 5º. O acordo nada mais é do que a manifestação de uma das religiosidades que tem lugar em nosso país, a católica, dentro dos parâmetros legais e constitucionais, tal como é franqueado e permitido a qualquer outra denominação religiosa. Princípio da laicidade do Estado. Nem o artigo 33, caput, seu parágrafo 1º, nem muito menos o artigo 11, seu parágrafo 1º, atentam contra o princípio da laicidade do Estado. O Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu, tanto assim em que o preâmbulo da Constituição Federal invoca a proteção de Deus. É isso que está se pretendendo. Está se pretendendo modificar a Constituição e não interpretá-la. Efetivamente, o Brasil nasceu sob a invocação de Deus e se organizou sob a proteção da cruz. Hoje somos uma nação na qual convivem os mais diversos credos e as mais diversas formas de expressar essas crenças. A Constituição não é um documento que repudia a religião. Ao contrário, a religião foi acolhida pelo Constituinte como um valor digno da proteção do Estado. Daí, por exemplo, o já mencionado dispositivo. A ordem constitucional brasileira, portanto, não é hostil à religião. A propalada laicidade do Estado não pode ser confundido com o ateísmo do Estado ou como a aversão do Estado ao plano espiritual da existência humana. A doutrina aponta diversos aspectos nesse sentido. Quero apenas citar Paulo Gustavo Gonet Branco, em um livro escrito em parceria com o nosso eminente ministro Gilmar Mendes, em que ele assinala, antes da assinatura do acordo, diz Paulo Gustavo: a laicidade do Estado não significa, por certo, inimizade com a fé. O fato do Estado ser leigo não impede a colaboração com confissões religiosas para o interesse público. E já antecipando aquilo que veio a ser objeto do acordo, seria erro grosseiro confundir acordos desta ordem em que se garante meios eficazes para o desempenho da missão religiosa da Igreja com a aliança vedada no artigo 19, inciso 1. Eu vou ter que mencionar agora, ainda com relação ao acordo, que o ensino religioso não deve ser entendido como uma religião genérica, aconfessional, indefinida. Tal religião não existe.
Seria pura abstração mental, sem correspondência na realidade da vida e da sociedade humana. Ninguém, portanto, teria condições de ministrá-la, a não ser quem quisesse ensinar suas próprias e substantivas opiniões, ou subjetivas opiniões. Tampouco poderia criá-la e impô-la ao Estado, que é democrático e leigo, e, enquanto tal, respeitoso das múltiplas confissões religiosas, com suas diferentes identidades, sua fé, seu credo, sua doutrina, seus fiéis. Quero aqui também aí já chegar nas experiências em que Vossa Excelência solicitou ao convocar essa audiência pública. Aplicando os princípios constitucionais da liberdade religiosa e de crença, o nosso Estado do Rio de Janeiro, ministro Barroso, editou uma lei e reconhece o direito das famílias e dos alunos a que lhes seja oferecido o ensino religioso. A regulamentação criou o concurso público. Concurso público, foi realizado o primeiro concurso público, em que foram aprovados 342 professores com credo católico, 132 do ensino evangélico e de outros credos diversos, 26 professores. Esta realidade é concreta no Estado do Rio de Janeiro. Outras unidades federativas também adotam o mesmo sistema. Quero apenas mencionar o Estado da Bahia, com a Lei 7.945, o Estado do Espírito Santo, o próprio Distrito Federal, quando era governador Cristóvão Buarque, sancionou lei estabelecendo o ensino religioso confessional. A regulamentação contrariou a própria lei. A regulamentação posterior, com outro governador, foi contrária à lei, que originariamente seria confessional. Parâmetros curriculares nacionais são inconstitucionais, porque, além de obrigatórios, não se referem ao ensino de religião. Vou concluir aqui, não dá para mencionar o que existe na Europa, que o ensino religioso é instituído na maioria dos países, à exceção da França, sempre com caráter de facultatividade, como em nosso país. Vou agora a alguns aspectos finais da fundamentação da ação direta de constitucionalidade. A alegação de que a laicidade é a única admitida, quer dizer, não pode admitir o ensino confessional, é uma alegação equivocada, na medida que o ensino religioso é distinto da catequese, ministro Barroso. A catequese introduz na experiência de uma comunidade concreta de fiéis, favorecendo a iniciação e o pertencer a uma determinada confissão religiosa e, no caso da religião católica, preparando para a recepção dos seus sacramentos. O ensino religioso como disciplina, educação religiosa, como área do conhecimento estabelecida pelo Conselho Federal de Educação, tem uma metodologia e linguagem características adequadas à sua função pedagógica no ambiente escola, que é diferente da paróquia. Estabelecer diretamente na lei ou indiretamente pelo sistema de ensino que a religião ensinada seja confessional ou interconfessional não significa admitir proselitismo religioso, considerando que o ensino confessional significa cuidar de um ensino religioso sobre a visão de uma determinada religião, mas não significa fazer proselitismo. Na lição de Pontes de Miranda, a liberdade de culto é direito fundamental assegurado em si mesmo e não só institucionalmente. Assim, o parágrafo 1º do artigo 11 do Acordo Brasil-Santa Sé não contradiz os princípios e fins de educação nacional, estando em consonância com o desenvolvimento pleno da pessoa humana e os direitos fundamentais. É instrumento para a formação integral da pessoa, que consta do caput desse artigo 11 e que equivale ao desenvolvimento pleno da pessoa humana, postulado pelo artigo 205 da nossa Carta Magna. Em face do exposto, senhor ministro, estou aqui honrado com o convite que me foi formulado, com a missão que me foi otorgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Espero que essa nossa intervenção contribua para a declaração da constitucionalidade do acordo celebrado entre o Governo da República do Brasil e a Santa Sé, aprovado pelo Decreto Legislativo e promulgado pelo Decreto 7.107, assegurando-se, desta maneira, o ensino religioso confessional nas escolas públicas do nosso país. Eu espero ter cumprido a missão que me foi outorgada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Muito obrigado a Vossa Excelência, os demais integrantes da mesa e os expositores. Agradeço ao doutor Antônio Carlos Biscaia.